Olá, estamos iniciando mais um episódio da TV Fibra e hoje com um tema muito importante para a população em geral, que são os animais peçonhentos e o trabalho do Ciatox. Então nós recebemos hoje aqui a doutora Shirley Yara Martins Dourado, que é a coordenadora do Ciatox, e o doutor Pedro Pereira de Oliveira Pardal, que é um médico com doutorado em medicina tropical pela UFPA. E a Shirley também é doutora em doenças tropicais, também pelo Núcleo de Medicina Tropical. Então, começando, eu gostaria de perguntar para o doutor Pedro Pardal como surgiu o CIT e o que era o CIT? Bem, o CIT ele surgiu de uma necessidade aqui do estado de Belém, porque a gente via e escutava nos pronto-socorro o número de acidentes de animais peçonhentos e de intoxicações por diversos produtos químicos. Então, por causa disso, a gente se juntou junto do um coordenador de um sítio lá do Rio de Janeiro e nós fundamos o sítio. Então, foi a necessidade de ter um serviço que orientasse os profissionais de saúde, porque a gente via que os profissionais de saúde, às vezes, ficavam com dificuldade em fazer o tratamento das pessoas. E o CIT era o Centro de Informações Toxicológicas. Inicialmente, foi Centro de Informações Toxicológicas. Perfeito. Hoje, com a doutora Shirley, a nível nacional, os CITs passaram a ser chamados de CIATOX, Centro de Informações de Toxicologia. Perfeito. Doutora Shirley, essa mudança, por que ela ocorreu? Foi uma exigência do governo ou isso ocorreu em todo o Brasil? E o que é realmente o Ciatox? Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com o senhor, com o doutor Pardal, meu mestre, né? Admiro demais, aprendo diariamente com ele. Então, respondendo a sua pergunta, professor, o Ciatox, ele é uma nomenclatura que ele surgiu em todo o Brasil para organizar os serviços que tinham alguns nomes. Alguns eram Ciatox, outros eram CIT, como o nosso, e aí se estabeleceu a nível do Ministério da Saúde uma portaria em 2015, onde todos os serviços do Brasil inteiro passaram a utilizar essa nomenclatura. Então, o Ciatox significa Centro de Informação e Assistência Toxicológica para o Brasil inteiro. Alguns sendo estaduais e no nosso caso, que pertence à Secretaria Municipal de Saúde, é CIT, aliás, Ciatox Belém. Perfeito. Doutor Pardal, as pessoas às vezes confundem muito peçonhento e animais venenosos. Existe diferença? Esses dois termos, venenoso e peçonhento, deixa muita confusão na classe médica. Mas todos os dois termos são causados por toxinas. Quer dizer, os acidentes são causados por um tipo de toxina. Então, a diferença está é que o peçonhento, o animal peçonhento, ele produz acidente ativo, isto é, ele injeta veneno, a sua toxina. Enquanto que o venenoso, ele é um acidente passivo. Geralmente é em decorrência de ingestão ou de absorção através de mucosa, pele de um animal. Como exemplo, sapos venenosos, peixe baiacu, enquanto o peçonhento, um é por injeção, introdução do veneno. Geralmente esses peçonhentos mais importantes entre nós são as serpentes, escorpiões e as aranhas. Perfeito. E no caso, doutora Xisa, de um acidente com um animal peçonhento, o Ciatox tem um soro antiveneno? Sim, nós temos os soros, atualmente nós estamos com todos os soros, inclusive nós também temos um soro antilonômico. Não é muito comum na nossa região, mas o Ministério da Saúde e o Departamento de Zoonose do Estado mantém uma quantidade de soro também lá no serviço. Perfeito. O senhor falou em alguns animais, só podia explicar mais aqui na Amazônia quais são os principais animais que causam acidentes? Os acidentes peçonhentos mais importantes do Brasil
são três. Não quer dizer que são esses três. Então, é a serpente aqui na Amazônia, que é o principal, seguido de escorpiões, né? E terceiro de aranhas. Aí depois vem centopeia, abelha, arraias e etc. Mas esses três são os principais. A serpente, principalmente a serpente, os acidentes ocasionados por jararaca, né? Esse é o acidente mais frequente que nós temos por jararaca. Depois vem um acidente por surucucu, perdão, o cascavel, esse terceiro por surucucu e o quarto por coral. Então, são os corais verdadeiros. Então, são esses animais peçonhentos aqui da Amazônia. Quanto aos escorpiões, são dezenas de escorpiões aqui da Amazônia. Porém, o mais importante aqui da Amazônia é o títio obscuro, um escorpião preto, né? E quanto às aranhas, são principais três tipos de aranhas aqui que ocasionam acidente, que é a armadeira, ou chamado de, que é a foneutra, cientificamente, é a Loxosceles, que é a aranha marrom, e a viúva negra, que é a Latrodecta. Perfeito. E o pessoal também recomenda em casa essa questão do calçado, naqueles locais que tem esses animais, evitar colocar o pé dentro de um sapato sem antes examinar. Tem ocorrido acidente assim ou ocorre? Ocorre acidentes, principalmente no nosso interior, né? Certo. O pessoal deixa o sapato e usa esses animais, principalmente aranhas. Perfeito. Aranhas e escorpiões. Eles gostam de lugares escuros. Então, se deixa, de manhã as pessoas, ao calçar o sapato, sempre tem que bater para tirar o bicho, para não ser acidentado. Perfeito. Doutora Shirley, geralmente quando tem um acidente, as pessoas procuram sempre os órgãos públicos, os postos de saúde, pronto-socorro. O Ciatox libera soro para hospital particular também, para clínica particulares? Sim, excelente pergunta, professor, porque essa é uma dúvida muito comum e muito constante no nosso serviço, né? Nós fazemos um atendimento via teleatendimento, então as pessoas ligam muito, principalmente os profissionais de saúde, procurando saber se nós fornecemos. E sim, nós fornecemos para instituições tanto privadas quanto da rede SUS, né? Da rede SUS, e não tem que pagar nada, não tem que. O que tem que cumprir é todo o protocolo para que a gente possa fornecer o soro. Qual que é esse protocolo? É a ficha, né, do Sinan, a cópia dessa ficha. Temos que ter o receituário médico, né, estabelecido para que a gente possa, então, encaminhar o soro para esse lugar que está solicitando. Doutor Pedro Pardal, o que fazer depois de um acidente com animal peçonhento? E eu até complemento, e o que não fazer? O mais importante é o que não fazer. Então, o que não deve ser feito é pegar uma pessoa, cortar o local para tirar o veneno, principalmente serpente, fazer alguns experimentos para tirar veneno. O veneno não sai. Da feita que é injetado, ele não sai, né? Ele vai fazer seu estrago. Em seguida, não colocar nada em cima, apenas lavar o local, né? Com água, sabão, etc. Não garrotear, quer dizer, não amarrar para não produzir mais áreas de necrose no local. E depois é levar essa pessoa o mais rapidamente possível para um local que possa ter o antiveneno, né, para produzir o seu tratamento. E no hospital as pessoas vão fazer a limpeza no local, né, botar o membro um pouco elevado, para não formar um edema muito só no local, para não formar o que a gente chama de síndrome compartimental, né, e fazer o soro específico, classificar a gravidade, classificar o acidente e fazer o soro específico decorrente da gravidade. Dona Shirley, você recebe muito pedido de informações quando acontece animais peçonhentos? E quais são os principais tipos de solicitações que as pessoas fazem para vocês?
Sim, nós recebemos muitas solicitações, especialmente nessa época do ano, nós temos um aumento em torno aí de 25% das solicitações, né? E os nossos o nosso carro-chefe, por exemplo, em relação a animais peçonhentos, são os acidentes por serpente, como o Dr. Pardal falou, do tipo Bótropes, que é representado pela jararaca. Nós temos aí uma um, um índice de 93% de acidentes na região metropolitana e também fora, porque nós atendemos, quanto Ciatox, outros 14 estados da União. Nós recebemos esses contatos. Então, os principais são, como o Dr. Pardal falou, as serpentes, 93%, logo seguida dos escorpiões, que a gente tem aí uma média de em torno de mais 7% mensalmente, e aí depois vem as aranhas, 3%, mais ou menos. Por falar em aranha, eu queria saber se todo acidente com animal peçonhento necessita tomar o soro, o antiveneno. Não, dependendo do animal. Se for serpente, peçonhenta. Se for aranha, dependendo da gravidade. E se for escorpião, depende da gravidade, se faz soro ou não. Por exemplo, qualquer serpente peçonhenta, jararaca, que é a bota, surucucu, carlaca, crótalos, que é a cascavel, e a elapide, que é a oral, essas é obrigatoriamente fazer em qualquer tipo de gravidade o antiveneno, que é o soro. Porém, no escorpião e na aranha, se os acidentes forem leves, não é necessário fazer o soro. Sim, observar, fazer o sintomático e manter a pessoa em observação pelo menos 12 horas. Se nessas 12 horas ele mudar a classificação de leve para moderado, aí sim, moderado tem que tomar soro, grave tem que tomar soro. E, doutora Chile, como é que funciona o serviço Então, no Ciatox? o nosso serviço ele funciona 24 horas, todos os dias do ano, nós não paramos. Nós somos um serviço ligado, como eu lhe disse, à Secretaria de Saúde, ele funciona no Hospital Barros Barreto, é um convênio, né, e uma cooperação com a Universidade Federal do Pará, e nós também temos tantos profissionais médicos, nós temos farmacêuticos, temos enfermeiros e também nós temos os acadêmicos de cursos de saúde, e eles nos auxiliam bastante, ajudando nesse atendimento. Então, nós temos o atendimento 24 horas, doutor. E vocês recebem estudantes da saúde como voluntários lá? Sim, nós atualmente temos 23 estudantes, subdivididos no curso de medicina, enfermagem, farmácia e ciências biológicas, porque a gente agora é uma novidade trazer o biólogo para dentro, né, do serviço, para que a gente tenha uma velocidade na identificação, por exemplo, dos animais peçonhentos. E uma pessoa que sofre um acidente com animais peçonhentos, ou mesmo um acidente domiciliar com ácido, alguma coisa parecida, ele pode ir direto lá no Ciatox? Não, nós não somos um serviço de porta aberta. Certo. Apesar de sermos um serviço de urgência e emergência, nós estamos dentro do programa de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Belém. Então, o paciente não pode. No entanto, ele pode entrar em contato conosco via teleatendimento. Nós temos um serviço via aplicativo de mensagem também, né? O nosso médico também faz um teleatendimento semelhante a uma teleconsulta também, os nossos médicos. Nós temos 2 médicos no período da tarde que também, se precisar, eles entram e fazem esse atendimento também, e o encaminhamento. E aí eu posso também deixar o nosso número e a gente atende, então, 24 horas através do número 91 98628 4585. Esse é o nosso número, funciona tanto para ligações quanto aplicativo de mensagem. Nós vamos colocar na legenda também para Isso. ficar aí para toda a população. Por favor. Doutor Pardal, é muito comum na nossa região acidente por arraia, nas nossas praias. E é uma pergunta que eu fiz até agora. O que eu devo fazer para tratar e o que eu não devo fazer após um acidente por arraia? Por arraia, apesar de ser muito comum aqui na região amazônica, quase não aparece
as estatísticas. Certo. Né? Porque antigamente, até uns anos atrás, a ficha do Sinan contemplava, né, os peixes. E se colocava raia, bagre, etc, etc. Mas de um tempo para cá foi retirado esse local, não existe por nada. Então não aparece mais acidente por raia, mas aqui na Amazônia é muito frequente. É tão frequente que se você for hoje em dia, qualquer praia aqui de Belém, aqui, né, de Mosqueiro, de Outeiro, você vai ver que existe acidente. Muito frequente. Inclusive, meu mestrado de tema foi o acidente por raio de água doce aqui na Amazônia. E aí a gente vê uma grande quantidade de acidentes. Bem, o que fazer? O que fazer é lavar o local, né, com água. Como dói muito, né, você, por obrigação, deveria colocar uma compressa de água morna. Alguma coisa mais morno, quente no local. Porque a temperatura, ela favorece a diminuição da dor e também a quebra das proteínas, evita mais necrose. Em seguida, é levar para o socorro para fazer o debridamento, tá? Uma anestesia, desanestésico local, debridamento, né? E deixar uns drenos, sempre deixar um dreno para facilitar o fechamento da ferida de baixo para cima, porque se não deixar um dreno, ele vai formar um abscesso, né? E fazer, se for necessário, se existir infecção, fazer antibióticos. Normalmente, no início, não se faz antibiótico. E manter a pessoa e mandar para casa em observação. Em relação à aranha aqui na Amazônia, quais são aquelas principais que causam acidente e onde o indivíduo deve procurar o soro antiveneno? Bem, a aranha principal aqui da Amazônia que causa mais acidentes é a aranha macaco. Qual é a aranha macaco? Ou macaca, como o pessoal chama aqui, é a foneutra. É a aranha chamada armadeira também. Então ela é chamada armadeira em todo o Brasil, porém aqui na Amazônia é chamada de aranha macaca, porque ela faz uma certa macaquice antes de saltar sobre as pessoas, dá os pequenos saltos. E essa aranha, ela produz uma sintomatologia imediatamente de dor. Picou, doeu. É uma dor forte que a pessoa tem que fazer analgésico para reduzir essa dor que a pessoa sente. Se não para com analgésico, fazer um bloqueio anestésico local. Bem, o soro vai ser só necessário se existir manifestação sistêmica. Se a manifestação for só no local da picada, quer dizer, foi no pé, está doendo o pé, está um pouco demasiado o pé, não é preciso fazer soro. É só observar. Se isso já apresentar sudorese, vômito ou alguma coisa sistêmica, aí sim, aí já muda de gravidade, deixa de ser leve, passa para ser moderado ou grave, aí é necessário fazer o soro. E o soro pode ser conseguido aqui em Belém, nos pronto-socorros, ou até nas UPAs. E a pessoa telefonando para o Ciatox, ele vai dar a orientação necessária, o que fazer no momento e onde buscar o soro se for necessário. Maravilha. E Shirley, essa questão de produtos tóxicos, né, e acidente caseiro que ocorre muito, vocês dão informações tipo o que fazer na hora, o que não fazer, algum local que ela possa fazer um exame de laboratório para saber se foi intoxicada, qual é o produto, e isso é feito pelo Ciatox? Sim, sim. Ultimamente nós temos recebido muitos acidentes dessa forma, principalmente com acidentes do tipo domes sanitários, né? Misturas realizadas em casa, como por exemplo água sanitária, mais um outro ácido, água sanitária e mais um outro produto químico, um desinfetante, alguma coisa assim. Isso é muito comum aqui em Belém, é uma prática muito comum, né? E
E recentemente nós tivemos aí uma situação de um óbito, né, que foi justamente por uma intoxicação do cloro na piscina, né? Então ali houve uma mistura inadequada de produtos químicos que resultou num gás chamado gás cloro. E esse gás cloro é altamente tóxico e foi isso que causou toda a repercussão que levou a óbito, inclusive, uma pessoa. Né? E outros passaram muito mal, outros estão internados e tudo mais. Então, aqui em Belém, o Ciatox dá essa orientação, o que fazer, onde ir, principalmente o manejo, né, dos sintomáticos e das questões clínicas, meio das repercussões clínicas, e também como que ele vai fazer esse exame para detectar. Nós temos laboratórios privados que eles também fazem, mas dentro da rede do SUS nós temos a universidade, especificamente, né, o laboratório de farmácia, eles nos auxiliam muito a tentar detectar qual que é esse produto químico que está atuando naquele momento. Uma outra curiosidade, quando vocês atendem uma pessoa por um acidente, vocês prestam aquelas informações, mas termina aí ou vocês acompanham este paciente, vocês ligam, como é que funciona? Não, exatamente. Antes, quando nós éramos o CIT, nós não tínhamos um sistema informatizado, né? Então, nós fazíamos o que até hoje a gente faz, que chamava busca ativa. Eu sou desse tempo, né, doutor? A gente ia nos pronto-socorros e continuava acompanhando aquele paciente, ia nos hospitais, em casa a gente tinha que procurar esse paciente, né? Nós fazíamos a busca ativa in loco. Hoje, com o sistema que nós temos, um sistema nacional chamado Datatox, nós fazemos esse acompanhamento, essa busca ativa, só que hoje ele chama, hoje a gente faz acompanhamento. Então, muitas vezes esse paciente, ele recebe alta do hospital, mas ele não recebe alta do Ciatox. Nós temos pacientes que, dependendo, por exemplo, da ingestão, aqui ocorre muito a ingestão de chumbinho, né? Que acredito que também é muito importante a gente informar a população, né, que é um raticida. Então, esse chumbinho, a gente, dependendo da composição dele, nós vamos ter que acompanhar esse paciente pelo menos por 4 meses, porque nós sabemos que repercussões clínicas vão ocorrer até 4 meses após a ingestão. Então, nós acompanhamos esse paciente por um longo período. Olha, a gente só tem a agradecer esse trabalho de vocês, do fundador aqui, o Dr. Pedro Pardal, da Shirley, que continua comandando o Ciatox. Acho que esse tipo de programa é muito importante para esclarecer a comunidade da saúde, a comunidade em geral. E eu queria deixar agora o Dr. Pardal aí fazer as despedidas, recomendações que ele acha que são importantes nessa área de animais peçonhentos. Recomendação, eu quero agradecer o convite para vir conversar aqui com vocês, dar essas informações. Pena que seja um tempo curto, tem muito mais informações para dar. E eu fico muito satisfeito porque o Ciatox, o ex-CIT, está firme e forte, né? Dando as informações necessárias. Eu ainda colaboro uma vez ou outra, quando eu devo achar que devo colaborar. Mas eu quero agradecer a você, Davi, a Fibra, por ter me chamado aqui, e quero através da Shirley, passar esse manual para você, que é do Centro de Informações Toxicológicas, que para ficar aí na Fibra, para ser colocado. Vamos colocar na biblioteca, perfeito, muito obrigado. Se vou precisar de mais, com certeza a Shirley pode arranjar. Perfeito. Doutora Shirley, suas considerações finais, o que você acha importante, que tipo de outras informações o Ciatox também presta para a população? Exatamente. Então, reforçando novamente, eu agradeço muito pela Fibra e pelo seu convite também, por estarmos participando aqui. Fico muito feliz em participar junto com o Dr. Pardal, uma pessoa que realmente, do fundo do meu coração, eu admiro demais. É uma pessoa com a qual eu aprendo diariamente com ele. E quero dizer para toda a população e profissionais de saúde que o Ciatox, ele está à disposição, ele é um órgão que ele auxilia os nossos colegas, né, de profissão, os profissionais de saúde, a darem o melhor tratamento, o melhor terapêutico em menos tempo,
para que a gente tenha esse paciente com menos repercussões possíveis do veneno, porque, como o Dr. Pardal reforçou, uma vez o veneno instalado, ele vai causar muitas sequelas no paciente, muitos problemas no paciente. E para a população também, no momento que ela necessitar, antes de fazer qualquer coisa errada, falar conosco, porque a gente faz um melhor encaminhamento, porque ela pode, de repente, procurar um lugar que não tem, por exemplo, o soro antiveneno, ou não está adequada para receber aquele paciente, então a gente faz o melhor encaminhamento possível. E lembrando sempre, em caso de acidente, tanto com animais peçonhentos ou em caso de acidente com intoxicação medicamentosa ou com produtos químicos, o mais seguro é não fazer nada naquele momento, falar com um profissional de saúde para que receba a melhor orientação possível. Perfeito. Então, assim nós concluímos mais um Unifibra TV, com esse tema extremamente importante, falando de animais peçonhentos e do Ciatox. Obrigado.